Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro das Crônicas, segundo livro, Sucessores de Salomão. Do capítulo 17, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 11. Reinado de Josafá. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. Ele se fortificou contra Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortes de Judá, guarnições em toda a terra e nas cidades de Efraim, das quais se tinha apoderado seu pai Asa. O Senhor estava com Josafá, porque este seguia os exemplos que, a princípio, dera seu pai. Não corria atrás dos Baals, mas só procurava o Deus de seus pais, observando seus mandamentos, sem fazer nada de semelhante ao que fazia Israel. Por isso o Senhor confirmou o poder em suas mãos. Todo Judá lhe trazia presentes, teve riqueza em abundância e glória. Cheio de confiança na obra do Senhor, fez desaparecer de Judá os lugares altos e os ídolos Aserás. No terceiro ano de seu reinado, enviou seus chefes, Benail, Obdias, Zacarias, Natanael e Miqueias, para que ensinassem nas cidades de Judá. Ele os fez acompanhar pelos levitas Semeias, Natanias, Zabadias, Azael, Seminarote, Jonatã, Adonias, Tobias, Tobadonias e pelos sacerdotes Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e percorreram todas as cidades de Judá, instruindo o povo. O terror do Senhor difundiu-se em todos os reinos que cercavam Judá, os quais se abstiveram de fazer guerra a Josafá. Mesmo os filisteus vieram trazer a Josafá presentes e um tributo em prata. Os árabes também lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá aumentava seu poder. Construiu em Judá fortalezas e cidades de entrepostos. Realizou grandes trabalhos nas cidades de Judá. Havia em Jerusalém guerreiros cheios de valentia. Eis a sua enumeração segundo suas famílias. De Judá, os chefes de milhares eram o chefe Adna, com 300.000 valentes guerreiros. Ao seu lado, o chefe Joanã, com 280.000 valentes guerreiros. Ao seu lado, Amazias, filho de Zecre, voluntariamente consagrado ao Senhor, com 200.000 valentes guerreiros. De Benjamim, o valoroso Elíada, com 200.000 homens providos de arco e de escudos. Ao seu lado, Josabade, com 420.000 homens equipados para a guerra. Essas eram as pessoas a serviço do rei, além das guarnições colocadas por ele nas fortalezas da terra de Judá. Guerra contra os sírios. Josafá, que possuía riqueza e glória em abundância, aliou-se por casamento com Acabe. Ao cabo de alguns anos, desceu a Samaria à casa de Acabe. Para recebê-lo com a comitiva, este matou numerosos carneiros e bois. Em seguida, persuadiu-o a fazer guerra contra Ramote de Galaade. Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Queres vir comigo para atacar Ramate de Galaade? Josafá respondeu-lhe: Farei o que fizeres, assim como o meu exército. Iremos à guerra contigo. Contudo, Josafá disse mais ao rei de Israel:
Consulta primeiro, eu te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas, que eram em número de 400, e lhes perguntou: devemos ir atacar Ramote de Galaade ou devemos abster-nos disso? Eles responderam: vai, o Senhor a entregará às mãos do rei. Mas Josafá replicou: por acaso não existe aqui algum outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel, há ainda um por meio do qual se poderia consultar o Senhor, mas eu o detesto, porque nunca anuncia algo de bom, sempre a desgraça. É Miqueias, filho de Genla. Josafá disse: não fale o rei assim. Então o rei de Israel fez sinal a um eunuco e lhe deu esta ordem: faze vir o mais depressa possível Miqueias, filho de Genla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, tomaram lugar, cada um num trono, revestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta da Samaria, e todos os profetas profetizavam em sua presença. Sedecias, filho de Canaana, tinha feito para si chifres de ferro e disse: eis o que diz o Senhor: com estes chifres ferirás os sírios até exterminá-los. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira nesses termos. Sobe a Ramote de Galaade, serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade às mãos do rei. Todavia, o mensageiro que tinha ido procurar Miqueias lhe dizia: os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Seja teu oráculo conforme o deles. Predize o bom êxito. Miqueias respondeu: por Deus, só anunciarei o que o Senhor me disser. Quando ele chegou perto do rei, disse-lhe o rei: Miqueias, devemos nós ir atacar Ramote de Galaade ou devemos nós abster-nos disso? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor. Ela será entregue às mãos do rei. Disse-lhe o rei: quantas vezes terei que conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Respondeu então Miqueias: vejo todo Israel disperso pelas montanhas, qual um rebanho sem pastor. O Senhor disse: estes não têm chefe, voltem eles tranquilamente, cada qual para sua casa. Disse o rei de Israel a Josafá: bem que eu te dizia que a meu respeito ele não havia de anunciar jamais alguma coisa boa. Sempre a desgraça, replicou Miqueias. Escutai o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército dos céus em volta dele, à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: quem seduzirá a Acabe para que suba a Ramote de Galaade e lá encontre sua perda? Um respondia de um modo e outro de outro. Então um espírito avançou até a frente do Senhor e disse: eu irei seduzi-lo. Perguntou o Senhor: de que maneira? Vou, respondeu ele, fazendo-me espírito de mentira na boca de seus profetas. É isso mesmo, replicou o Senhor. Conseguirás seduzi-lo. Vai e faze como disseste. O Senhor infundiu, portanto, um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes. Mas foi a tua perda que decretou o Senhor. Nesse momento, Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar-te? Vê-lo-ás, respondeu Miqueias, no dia em que hás de ir de aposento em aposento a fim de te esconder. Então o rei de Israel deu esta ordem: prendei Miqueias, conduziu-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Dize-lhes: ordem do rei, metei esse homem na prisão, dá-lhe uma alimentação de míseros, até que eu retorne são e salvo. Ao que Miqueias respondeu: se realmente voltares são e salvo, é sinal de que não falou o Senhor por mim. E acrescentou: escutai bem, ó povo, tudo isso. O rei de Israel subiu, portanto, a Ramote de Galaade com o rei de Judá, Josafá. Ele lhe disse: eu vou disfarçar-me para entrar no combate. Tu, porém, veste tuas próprias roupas. O rei de Israel disfarçou-se, por conseguinte, antes de entrar em combate. Ora,
O rei da Síria tinha dado a seus 32 chefes de carros a ordem seguinte: ninguém atacareis, seja pequeno ou grande, mas só o rei de Israel. Ao verem Josafá, os chefes dos carros disseram entre si: é certamente o rei de Israel, e avançaram sobre ele. Mas Josafá soltou seu grito de guerra e o Senhor o socorreu. Deus afastou dele os sírios. Então os chefes dos carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Nesse momento, um homem que tinha retesado o arco ao acaso feriu o rei de Israel na parte fraca da couraça. O rei disse ao cocheiro de seu carro: volta a rédea e conduze-me para fora do campo, porque estou ferido. Mas nesse dia o combate foi tão violento que o rei teve que ficar em pé no carro diante dos sírios até a tarde. Ao pôr do sol ele morreu. Josafá, rei de Judá, retornou são e salvo a Jerusalém. Jeú, filho do vidente Anani, saiu-lhe ao encontro e lhe disse: deve-se levar auxílio ao ímpio? Amas tu os que odeiam o Senhor? O Senhor está irritado contra ti. Todavia, há em ti coisas boas, pois suprimiste da terra os ídolos Aserás e aplicaste teu coração à busca de Deus. Reformas de Josafá. Depois de sua volta a Jerusalém, Josafá saiu de novo a visitar seu povo, desde Bersabé até a montanha de Efraim, para conduzi-lo ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em cada uma das cidades fortes, sem exceção. Vede o que fareis, disse ele aos juízes. Não é em nome de um homem que administrareis a justiça, mas em nome do Senhor, que vos assistirá quando tiverdes de fazer os vossos julgamentos. Que o temor a Deus esteja convosco. Vigiai o vosso procedimento, pois junto do Senhor nosso Deus não há iniquidade, nem distinção de pessoa, nem admissão de presentes. Também em Jerusalém, Josafá tinha estabelecido levitas e sacerdotes voltados à cidade para administrar a justiça em nome do Senhor e para serem árbitros nos litígios. Ele lhes deu as seguintes instruções: eis como agireis com temor ao Senhor, lealdade e integridade de coração. Em todo litígio trazido à vossa presença, por vossos irmãos estabelecidos em vossas cidades, quer se trate de assínios, de lei, de preceito ou ordenação, esclarecei-os para que não se tornem culpados diante do Senhor e que sua ira não se inflame contra vós e contra vossos irmãos. Agi dessa maneira para não vos tornar desculpados. Tendes à vossa frente o sumo sacerdote Amarias para todos os assuntos religiosos, e Zabadias, filhos de Ismael, príncipe da casa de Judá, para todos os negócios civis. Tereis à vossa disposição levitas, na qualidade de escribas. Cobrai ânimo, portanto, e ao trabalho. Esteja o Senhor com o homem de bem.